humanidade, Deus levantou milhares de membros, líderes, diáconos e diaconisas, presbíteros, missionários e missionárias, pastores e bispos, que hoje estão espalhados em tribos, cidades, estados e países, em vários continentes ao redor do mundo. Ao todo, os mais de 120 mil membros que fazem parte desse corpo estão organizados em 9 regiões eclesiásticas. A Wesleyana ainda possui um forte trabalho missionário. Uma das marcas da denominação, através da Agência Missionária Wesleyana, que envia obreiros para o campo estrangeiro, e da Escola Missionária Wesleyana, focada no preparo para missões urbanas. Em centenas de portas que se abrem para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, fomos gerados, levantados, capacitados e enviados. E hoje podemos juntos dizer: eu fui alcançado, liberto, transformado e salvo pela graça de Deus através desta igreja. Igreja Metodista Wesleyana, proclamando vida, transformando gerações. Muito bem. Essa é uma gota do que é a Igreja Metodista Wesleyana. E eu sou muito feliz por pastorear essa igreja aqui nesta cidade. E nós estamos no mês de missões, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, missões estrangeiras, mas quero agora já dar oportunidade para o pastor Antônio Tavares, que é meu irmão 2 vezes, irmão de sangue, para ele se apresentar e dar a boa-vinda a você. Antônio. Boa noite a todos, é um prazer de novo estar com vocês. Aqui para falar um pouquinho sobre a igreja, sobre a palavra de Deus, aquilo que nos for perguntado, né, que nós possamos ter sabedoria para responder. Mas é um prazer estar de volta aqui com vocês. Um abraço a todos. Amém. Aproveitou a oportunidade, pastor Tavares, Antônio Tavares, e que o senhor possa fazer uma oração para darmos início a esse trabalho. Amém, Senhor Deus, nós te louvamos ainda pelo dia de hoje. Queremos, ó Deus, glorificar o teu nome, porque o Senhor é o motivo de tudo aquilo que nós fazemos. É o Senhor que nos leva, Pai, a desejar proclamar a tua palavra, o teu evangelho. Fica, portanto, conosco esta noite, ministra ao coração daquelas pessoas que vão estar nos ouvindo. E que em nossos lábios saiam palavras, Pai, de alguma maneira, que de alguma maneira possam edificar a vida deles. Nós te louvamos por tudo e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convidei o pastor Antônio Tavares para dar uma palavra Fique à vontade, pastor Antônio, tá? Não vou mais regular tempo, não, mas sobre família. Estamos no mês passado, foi o mês da família, nós não tivemos a oportunidade de falar muito sobre o assunto. Estou fazendo este mês que eu estou fazendo lá na igreja, uma série de mensagens durante o mês todo a respeito de família. E esse mês todo nós vamos falar sobre família, estudos, pregações serão sobre família, tá? Sabemos que foi no mês passado, já falei aqui. E agora, mas nós não cuidamos, tínhamos uma outra programação, mas nunca é tempo para falar de família. Todo tempo é tempo. Então, nós vamos estar falando, durante este programa, eu convidei o pastor Tavares para falar sobre isso. E espero que Deus o use aí, pastor Antônio, para estar falando sobre isso agora. Fique à vontade. Amém. Eu já pensava sobre o assunto. Claro que a primeira coisa que vinha no meu coração era aquela determinação de Deus de estabelecer família.
Também vi no meu coração aquela palavra do apóstolo Paulo que diz o seguinte, né? Que o bom é que você fique solteiro. Mas, se por acaso não puder ficar, case. Então, de brincadeira eu falo isso também, mas eu quero dar graças a Deus pela família. E quero destacar hoje na minha palavra dois personagens bíblicos. Um foi Jó, que a Bíblia diz que os seus filhos celebravam, faziam grandes festas, e também diz que ele, depois que eles faziam essas coisas, Jó ia à presença de Deus e sacrificava e orava por seus filhos. Gosto muito do comportamento desse homem diante de Deus em favor de seus filhos. Um outro personagem que eu também gostaria de destacar essa noite é o nosso grande pai Abraão. Um homem que foi chamado por Deus para gerar uma grande família que se tornaria uma grande nação. Quando eu penso em Abraão, irmãos, eu penso que essa determinação de Deus, ela não foi única e exclusiva a Abraão, eu penso que ela de alguma maneira nos alcança. Porque eu chego a imaginar que Deus, ele, quando olha para nós, ele tem o mesmo desejo que tinha quando olhava a Abraão nesse sentido. E eu penso que o desejo de Deus é que nós também venhamos estabelecer famílias e que de nós sejam geradas muitas famílias. Não sei se é o ponto de sermos tão grandes como Abraão, mas pense que o sentimento do coração de Deus era muito parecido para Abraão e para nós. Por isso que eu gosto de tomar o exemplo dele. Quando penso em Abraão e quando penso na sua descendência, eu não vejo ali uma perfeição na família. Não vejo perfeição. Nem na família de Abraão, nem na família de seus filhos. Mas tem uma coisa que me agrada muito nisso tudo. É aquilo que a história deixa transparecer para nós. Que mesmo ele não sendo uma família perfeita, eles constituíram boas famílias. E eu acho que é nisso que nós temos também que nos prender. Não em ter uma família perfeita, porque possivelmente nós não vamos conseguir isso. Mas é possível que nós tenhamos uma boa família. Também quando eu penso em família, é lógico que penso na minha família. Penso em mim, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus netos. E eu dou graças a Deus porque posso trazer para nós essa observação que eu falo de uma família não perfeita, porque nós não somos perfeitos. Mas considero a minha família uma boa família. E eu sei que às vezes esse sentimento, eles podem entrar no nosso coração e você, quem sabe que está nos assistindo ou que venha nos assistir, já tenha passado por esse sentimento de que a família que você tem não é aquela que, quem sabe, você desejou ou pensou em ter. Porque nós colocamos sobre nossos ombros, quando nós não colocamos, colocam sobre nossos ombros esse fardo de uma família perfeita. É que nem um moço ou a moça, quando vai casar, que acha que o casamento só é mil maravilhas. Então, esse sentimento de família perfeita é algo que vem e está no nosso coração quando nós estabelecemos nossas famílias. Mas depois nós vamos perceber o quanto é duro e difícil estabelecer uma família. Como é difícil criar filhos.
Como é difícil manter filhos sob a nossa direção, educá-los. E muitas vezes essas coisas não acontecem como nós gostaríamos que fossem. E isso pode causar um trauma em nós. E eu acho que é tempo de nós, cristãos, começarmos a olhar essas coisas com mais seriedade. Para não depositarmos um peso demasiadamente grande sobre os ombros das pessoas. Agora fala você que é pastor, que é dirigente, que tem responsabilidade sobre famílias. Coloca esse peso, não. Não coloca esse peso da família perfeita sobre os ombros das pessoas que servem a Deus junto com você. Não coloque esse peso. Porque essa família perfeita, ela não existe. Não existe. Isaac foi um bom pai. Abraão foi um bom pai. Mas ainda assim não conseguiu ter uma família perfeita. Mas teve uma boa família. Abraão teve 2 filhos maravilhosos, que se tornaram 2 grandes nações. Nações que hoje estão em nossa volta, que são bênçãos na nossa vida, todas as 2. E Isaac teve 2 filhos, diferentes um do outro, que tiveram problemas de relacionamento, mas que, no momento certo, quando permitiram, Deus restaurou a vida deles. E puderam, então, perceber que não foram perfeitos como família, mas foram parte de uma boa família. E até quando nós olhamos, amados, para a própria família de Jesus, quando olhamos para sua mãe Maria, para o seu pai José, quando olhamos para os seus irmãos e irmãs, a Bíblia fala que Jesus ele tinha problema na sua própria casa, na casa de seus pais, olhando com seus irmãos. Então, em nome de Jesus, tira esse peso que possa estar sobre o seu ombro, por querer ter uma família perfeita. O seu esposo não é perfeito, a sua esposa não é perfeita, seus filhos não são perfeitos, seus netos não são perfeitos. Eles podem ser boas pessoas, mas não são perfeitos. Por isso eu te afirmo essa noite. É quase certo que, assim como eu, você não tem uma família perfeita, mas tem uma boa família. Eu tenho uma boa família. Eu tenho filhos maravilhosos, netos maravilhosos. E não são do jeito que talvez eu sonhei um dia. Mas isso não impede em nada de eles serem bons homens, boa mulher, de serem filhos carinhosos. Talvez a minha esposa olhe para mim hoje e diga que, quem sabe, diga no seu coração que eu não tenho todas as qualidades que ela gostaria. Mas eu sei o quanto ela me ama e o quanto ela gosta de ver em mim as coisas boas que Deus me deu. Então fica essa palavra aqui, papai, mamãe, filhos. Vocês não são perfeitos, mas são bons. Sua família não é perfeita, mas é uma boa família. Ame a sua família. Mesmo com todas as coisas que nós possamos estar passando hoje, com todas as lutas que nós possamos ter para estabelecer uma família, para estabelecer uma casa. Apesar de todas as coisas que o mundo tenta colocar contra nós, nós temos em Jesus uma boa família. Você tem uma boa família.
Seja feliz com isso. Diga isso ao seu marido. Marido, você talvez não seja o homem mais perfeito do mundo, mas você é um bom marido e eu amo você. Diga à sua esposa, esposa, você talvez não seja tudo aquilo que eu pensei no dia, mas eu amo você, você é uma mulher espetacular, diga isso aí. Abrace seus filhos. Diga, filhos, vocês são um pouco diferentes daquilo que o pai sonhou quando era adolescente, quando era jovem antes de casar. Mas o pai ama você, vocês são maravilhosos, porque com certeza seus filhos são maravilhosos. E quando chegar nos seus netos, diga isso a eles. Netos, vocês são a minha coroa. Diga a eles que a palavra de Deus diz que o melhor é a maior honra que o homem tem de tê-los. Então, queridos, fiquem com isso. E com o meu abraço, né? Quando eu falo isso, falo tranquilo, não porque sou pai, sou marido, sou avô. E eu falo tranquilo sobre isso. Eu tenho muita paz, sabendo que não tenho uma família perfeita, é verdade. Mas eu tenho uma boa família. E pensa na boa família que eu tenho. E o quanto eu louvo a Deus por elas, por essa família. Apesar de todas as circunstâncias que esse mundo tenta colocar contra nós. Eu prefiro olhar para eles e vê-los como um presente de Deus na minha vida. Amém? Um abraço a todos vocês. Que Deus vos abençoe. E que Deus leve acalento à sua casa. Deus leve acalento à sua casa. Leve paz à sua casa, ao seu coração. Sabe? À sua mente. Que você durma tranquilo essa noite pensando nisso. Eu tenho uma família maravilhosa. Que pode não ser perfeita, mas que é maravilhosa. Um abraço, querido. Que Deus vos abençoe. Fiquem com Deus. Amém. 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 Glórias a Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nós vamos, agora nesse momento, irmãos, quero convidar o pastor Antônio Tavares para continuar aí. Quero comunicar também que, infelizmente, né, o pastor João Tavares não conseguiu entrar no nosso link. Está dando problema lá onde ele não está na casa dele, está no quarto de hotel e talvez por isso a internet ou qualquer coisa que esteja atrapalhando ele de se comunicar conosco. Lamento, ele ia responder uma pergunta que eu havia feito, mas está valendo. Quero que o pastor Antônio Tavares continue aí. Nós vamos para o nosso primeiro bloco de comerciais, voltamos já já, e aí nós vamos conversar mais um pouquinho, tá? Uma construção de qualidade é o sonho de qualquer pessoa. Por isso, eu recomendo Metalúrgica e Vidraçaria Rolim de Moura. Blindex, esquadrias metálicas, portões, grades, janelas, vidros temperados, vidros comuns, espelho, divisórias, molduras, box para banheiro e muito mais. Falar com Ednilson pelos fones 3442-9330 ou 99962-6040. Avenida 25 de Agosto, 5.527, Centro de Rolim de Moura. Alvorada do Oeste tem Tavares Chaveiro. Trabalhamos com todos os tipos de chaves e fechaduras sob encomenda. Temos vários modelos à pronta entrega, inclusive para porta de vidro, moto ou carro. Faça seu orçamento sem compromisso pelo fone WhatsApp 999046876. Estamos na Avenida Marechal Rondon, Centro, próximo ao semáforo. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa e graças a Deus porque nós estamos aqui. No início do vídeo nós soltamos um pequeno trecho da história da Igreja Metodista Wesleyana e que eu falei antes também que hoje, esse mês é o mês de missões estrangeiras na Igreja Metodista Wesleyana. É o dia de nós, pastores, repensarmos a respeito de missões. Né? Temos um trabalho muito forte, a igreja tem um trabalho muito forte sobre missões,
E temos também, neste mês, um vídeo do nosso bispo Jamir, a respeito do assunto, que nós vamos ver agora, para que você tome conhecimento do que é que está acontecendo. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Olha, nós temos aqui agora o mês de junho, na Igreja Metodista Wesleyana, é o mês de missões estrangeiras. E a nossa Secretaria-Geral está preparando um mês especial. E o meu pedido é que você acompanhe as nossas redes sociais. Você vai ver entrevista, bate-papo, coisas importantes acerca dessa coisa tão importante que é a essência, como diz ali, né? Viva a essência, viva missões. Mês de junho, mês de missões estrangeiras, você não pode perder. Acompanhe e seja abençoado em nome de Jesus. Muito bem, muito bem. Eu tenho um assunto aqui que eu quero conversar com vocês. Teve um versículo bíblico, e eu quero a participação do pastor Antônio Tavares, que tem me incomodado, me incomoda muito como pastor, e eu gostaria de compartilhar, de comentar alguma coisa a respeito desse assunto aqui nessa live, nesse programa. Nós criamos um programa Falando de Deus. O programa Falando de Deus é um programa que está no coração de Deus, eu acredito, porque ele bate muito forte no meu coração. E eu já fiz ele lá em Roraima, nas rádios e em algum canal de televisão. E me alegro muito em fazer esse trabalho. Hoje, alguns problemas surgiram que nós ficamos meio torto aqui no layout, mas vamos arrumar no próximo programa. Eu prometo que nós vamos ter um layout melhor aqui, tá bom? Pode aguardar aí. Vamos consertar essa questão, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então, tem um texto aqui, que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. E eu queria pegar esse versículo e falar alguma coisa a respeito de integridade. Integridade. Temos vivido, queridos, um tempo em que essa palavra parece que tem sido desprezada um pouco, não só a palavra, como a integridade em si. E nós, muitas vezes, nos pegamos, inclusive eu, a ponto de deixar de ser. E muitas pessoas não conseguem perceber o limite entre a integridade e o pecado. Temos visto testemunhos, muitos, de coisas acontecendo na igreja que têm envergonhado o Evangelho de Cristo. Mas por que isso tem acontecido? Por que nós, cristãos, e eu quero aqui me incluir no meio disso tudo, temos permitido que a igreja seja escandalizada, a igreja de Cristo na terra seja escandalizada? Porque quando que todas as pessoas deveriam ter um senso de integridade muito grande. Por que nós estamos vivendo isso? É uma pergunta que me incomoda muito quando eu percebo escândalos em várias denominações evangélicas, né?
todos os dias quase tem alguém nas redes sociais comentando coisas a respeito do assunto, e não só nas igrejas evangélicas, como nos outros segmentos religiosos. Por que isso tem acontecido? Porque, na minha humilde opinião, uma pessoa íntegra, ela é justa e procura fazer o que é certo. E todas as suas ações e decisões devem estar baseadas naquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Se eu for procurar na Bíblia algum versículo a respeito de integridade, eu vou achar um número muito grande disso, a respeito disso. E, portanto, eu percebo, então, que não é falta de orientação de Deus para nós. Por que é que nós estamos, então, cometendo tanta injustiça, tanto pecado, tantas coisas que têm nos separado de Deus, que têm nos desviado de Deus? Ainda desse eu ouvi alguém dizer que alguém disse que fulano falou, que o pastor Valdemar fala muito sobre isso. Não é que eu devia tomar cuidado. Eu quero dizer para a população, para todos que estão nos ouvindo, que exatamente esse é o cuidado que eu tomo. É por isso que eu falo muito a respeito do assunto. É o que eu me lembro todo dia a respeito. Que a Bíblia diz que Satanás está ao derredor, tentando romper as barreiras para nos atacar. Então, eu tenho que estar me lembrando todo dia que eu não posso deixar de ser íntegro, de ter a minha vida voltada às coisas de Deus, ter os meus pensamentos aptos na presença de Deus. Então, eu preciso estar repetindo isso para que eu não cometa tantas falhas. Sei que não sou perfeito. Como meu irmão falou, nós não somos perfeitos. Uma família não é perfeita, um pastor não é perfeito, mas nós precisamos fazer o máximo que pudermos para alcançar essa perfeição. Amém? Nesse assunto, com certeza eu quero ouvir a opinião do pastor Tavares, Antônio Tavares, né? E falar alguma coisa sobre esse respeito, se ele quiser, tá certo? Está liberada aí a palavra para ele comentar alguma coisa a respeito. Fique à vontade. Amém. Pastor Valdemar, eu acho que a integridade de tudo aquilo que nós temos em nós talvez seja a área mais afetada da sociedade. Quando eu falo sociedade, eu falo da sociedade de uma forma geral. Porque o que a gente mais percebe hoje em todas as áreas da sociedade é essa falta de integridade. Porque a integridade, ela foi, é e sempre será aquela conduta que nós devemos ter de uma vida reta, de uma vida séria, responsável. Quando nós pensamos em integridade, uma pessoa que é íntegra, nós pensamos em uma pessoa que não muda de opinião por qualquer coisa. Quando nós pensamos em integridade, nós pensamos em uma pessoa que compra e paga.
Quando nós pensamos em integridade, nós pensamos em uma pessoa que não faz comentário de outra pessoa sem que essa esteja perto para se defender. Quando nós pensamos em integridade, nós pensamos naquele homem, naquela mulher que não é politicamente correto. Quando nós pensamos em integridade, nós pensamos em um homem e uma mulher que não negociam o seu caráter com ninguém. Então perceba que a integridade é, daquilo que nós temos, talvez a coisa que mais tem incomodado a sociedade em que nós vivemos hoje. Com detalhe, esse problema de integridade, ele não afeta só um ramo da sociedade, mas, infelizmente, hoje afeta todos os ramos da sociedade. Seja a sociedade civil, seja a sociedade religiosa, seja o que for. Infelizmente, hoje, os homens e as mulheres se deixam, né, dominar por algumas coisas que rouba deles essa integridade que eles deviam ter. É triste, né? Porque, como disse, a integridade talvez seja de tudo aquilo que nós temos, a parte mais importante. Né? E a integridade, por sinal, é um bem que nós deixamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Não é maravilhoso você ver uma pessoa falar sobre o seu pai, seu avô, seu bisavô, e recordar deles até com situações onde eles marcaram justamente um tempo e a vida daquela família por causa da sua integridade. Quando nós falamos, por exemplo, que temos que deixar um legado aos nossos, né? Que legado? De que vale, por exemplo, um legado com muitas construções, com muitas coisas feitas, mas com uma vida totalmente desligada, sem integridade? Mas, infelizmente, como disse, é isso que nós vivemos hoje. Vivemos no meio de uma sociedade onde temos uma grande dificuldade de confiar um no outro. Vivemos no meio de uma sociedade onde já não podemos abrir o nosso coração porque não sabemos aonde vai parar uma palavra ou uma conversa que nós tivemos com alguém. Como está difícil, pastor Valdemar, hoje até nós termos amigos, eu sou muito rígido com isso, né? Justamente por essa falta de integridade que há nas pessoas. Eu confesso que me dá muita tristeza, sabe, quando eu olho e vejo tantas pessoas faltando com caráter, né? Olhando só para o seu umbigo, pessoas que não olham a sociedade de uma forma geral, quanto na igreja não olham o reino como algo grandioso. Mas, infelizmente, é assim. O que nos resta é orar para que, pelo menos no nosso meio, no meio religioso, no meio da igreja, nós possamos ver homens e mulheres íntegros, para que Deus possa levantar, sabe, homens e mulheres íntegros que possam honrar o seu nome. Porque a falta de integridade, é um pecado contra Deus. Não ser íntegro é pecar contra Deus. Sabe? É burlar as coisas, o amor de Deus de alguma maneira. Quem não é íntegro, ele entristece o coração de Deus. E repito, infelizmente nós estamos cercados de muitos homens e muitas mulheres que falta isso na vida dele. Essa é a minha opinião, pastor.
Deixa eu te falar, fazer mais uma pergunta. Pastor João Tavares está tentando entrar aí. E você... Eu vou tentar te jogar uma coisa no colo aí, você se vira e responde. A que você atribui essa falta de integridade, especialmente no meio cristão? Eu atribuo ao comportamento. Eu acho que o comportamento colaborou para isso que nós vivemos hoje. Comportamento de quem? Comportamento de muitas pessoas. Principalmente de nós que lideramos grupos, lideramos igrejas, né? A gente contribui muito, como eu estou falando, isso para dentro da igreja. Eu acho que nós, pastores, nós líderes, precisamos ser mais íntegros, né? Porque as pessoas, membros de associações e de igrejas, elas são como nossos filhos, estão olhando para nós. E há uma grande possibilidade de o comportamento deles ser igual ao nosso, eles copiarem o nosso comportamento e dizerem, assim como um filho fala, meu pai fazia assim, eu faço assim, meu pastor faz assim, por que eu não posso fazer assim? Eu acho que essa falta de caráter, né, daqueles que lideram de alguma forma, seja a sua casa, seja a sua família, ou seja a sua empresa, ou seja a sua igreja, essa falta de caráter é o que causa esse comportamento na vida das pessoas. Só para abrir um parênteses aí no que o pastor está falando, o senhor acha que é só no meio dos cristãos, de qualquer natureza, de qualquer denominação, de qualquer segmento religioso, que deve ser íntegro, isso faz parte da vida, deve fazer parte da vida de todo homem? Isso faz parte do caráter da pessoa. O caráter da pessoa, pastor, não, ela não tem necessariamente que ser moldada, ele não tem que ser moldado na igreja. O caráter, eu conheço muitas pessoas que não são nem crentes, nem cristãos, mas são íntegros, têm caráter. Né? É claro que quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus, quando nós buscamos em Deus, ele transforma o nosso caráter. Deus não muda a nossa personalidade, porque essa nós temos que continuar com ela e trabalhar com ela. Agora, o nosso caráter, Deus muda. Mas eu conheço muitas pessoas que não são evangélicas, que não são crentes, e que têm um caráter apurado. Eu gosto sempre de falar na igreja, pastor Valdemar, que antigamente, quando um crente, por exemplo, chegava numa empresa em busca de um trabalho, quando ia para a entrevista, o entrevistador perguntava assim, você é de que religião? Eu falei, eu sou evangélico, sou crente. Muito bem. Isso era um peso positivo para a sua contratação. Eu já tive conversando com alguns pessoal de RH, que fala que quando o cara fala que é crente, fala, vixe, é um ponto negativo. Então veja como o comportamento de algumas pessoas que faltaram com caráter, faltaram com integridade em alguns lugares, causa um problema sério hoje. Né? Até para outras pessoas que nem o conhecem, mas o comportamento deles. Isso é sério, porque eu penso da seguinte maneira, você aceitou uma coisa, cumpra aquilo. Vai custar um preço, não importa. Se você acertou alguma coisa, cumpra com aquilo. Amém. Eu tenho pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas que têm empresas que fazem negócios, e tem pessoas que chegam, pastor, eu fui em tal lugar, fiz um negócio com fulano e tal. E quando fui lá para fechar, ou então para resolver, então para pagar, era outra coisa que eu não tinha combinado com ele.
Meu irmão, eu fico apavorado com isso. Porque eu penso que, por eu ser íntegro, por eu ter essa questão da integridade da minha vida, por ser servo de Jesus, eu vou, meu irmão, mesmo que eu fique no prejuízo, mas por causa da palavra, por causa daquilo que eu disse e falei, eu vou cumprir. Isso é integridade. Mas hoje as pessoas, olha, no caso de crentes, tem pessoas correndo de fazer negócios com crentes. Você já pensou, meu irmão? Alguém não querer fazer negócio com o servo de Deus, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, porque a pessoa não confia, porque ela não sabe qual será o comportamento daquela pessoa daqui a 10 minutos, 15 minutos, um dia, um mês, um ano. Eu sei que isso existe em todos os lugares. A falta de integridade vive em todos os lugares. Está em todos os cantos. Pastor, diante disso, então, eu posso lhe fazer uma outra pergunta, né? E agora essa é a última, tem que ser, que o nosso tempo está indo, o pastor João quase entrou ali e tal, mas não concluiu a conexão dele. Eu posso dizer, então, o senhor diria, então, que está faltando orientação em todos os níveis, né? Aqui o nome do programa é Falando de Deus, então nós vamos falar dentro da nossa área aqui. Então, eu diria que nós estamos precisando de falar mais sobre o assunto dentro das denominações evangélicas. Pastor Valdemar, a Bíblia diz, e Deus se referindo ao seu povo, diz que o meu povo peca por falta de conhecimento. Eu sei que nem sempre a falta de integridade é pela falta de conhecimento. Tem gente que é mau caráter mesmo. Tem gente que desculpe a expressão, tem gente que é safado mesmo, não tem caráter. Mas tem gente, pastor Valdemar, que também pode não se comportar de uma maneira correta pela falta de conhecimento, por não saber exatamente como fazer. Eu lhe digo uma coisa, a Metodista Wesleyiana, ela tem um material que foi publicado para orientação de líderes, que eu digo que é o melhor material que eu já vi para a formação de caráter cristão, que são as apostilas que nós recebemos para formação de liderança. Para mim, a pessoa que faz o curso de liderança na Metodista Wesleyiana com aquele material, se quando encerrar aquele material, ela não tiver uma vida diferente com relação a essas questões de caráter, de integridade e tal, olha, ela tem que receber Jesus de novo, porque o negócio é feio, né? Então, eu acho que, além da falta de caráter mesmo de algumas pessoas, tem gente que eu conheço pessoalmente que mudaram literalmente sua vida depois que aprenderam sobre essas questões, né? Mudaram a vida, entenderam isso. Tá certo, pastor Antônio. Eu vou chamar um bloco aqui dos nossos colaboradores. Já voltamos, aguarda só um pouquinho. Amém. Falha nossa, está dando um problema. Cadê a nossa técnica? O que houve aí com a técnica? Nossos anunciantes, por favor. Tá, enquanto não volta lá, não sei o que é que está acontecendo por lá, mas eu quero dizer o seguinte, pastor Antônio. Opa, voltamos, vamos aos comerciais e voltamos já já. Uma construção de qualidade é o sonho de qualquer pessoa. Por isso, eu recomendo Metalúrgica e Vidraçaria Rolim de Moura. Blindex, esquadrias metálicas, portões, grades, janelas, vidros temperados, vidros comuns, espelho, divisórias, molduras, box para banheiro e muito mais. Falar com Ednilson pelos fones 3442-9330 ou 99962-6040. Avenida 25 de Agosto, 5.527, Centro de Rolim de Moura.
Alvorada do Oeste tem Tavares Chaveiro. Trabalhamos com todos os tipos de chaves e fechaduras sob encomenda. Temos vários modelos à pronta entrega, inclusive para porta de vidro, moto ou carro. Faça seu orçamento sem compromisso pelo fone WhatsApp 999046876. Estamos na Avenida Marechal Rondon, Centro, próximo ao semáforo. Muito bem, para nós encerrarmos essa questão do caráter, eu quero ler aqui o que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Porque não existe, meus amados irmãos, nada pior do que um homem sem caráter, sem integridade, seja cristão ou não. Principalmente se formos cristãos. Olha só, o pastor João Tavares chegou. Nós estávamos... muito bom. Como é que o senhor está, pastor João? Está me ouvindo? Oi. Está ouvindo, pastor João? Está ouvindo? Está nos ouvindo, meu irmão? Estou ouvindo bem baixinho. Então, aumente seu microfone aí. O meu volume está todinho aberto. A técnica aí, aumente o microfone do pastor João Tavares. Técnica. Mas não tem problema. A pergunta, né? Bem baixinho estou escutando, estou quase não escutando nada. Bote um fone de ouvido aí, você tem? Aí. Eita Deus! Olha só, enquanto o pastor João vem, eu quero encerrar essa questão. Então, isso, sabe, irmãos? Vamos levar todas as coisas que vêm em nossas mãos, repito, cristão ou não, né? A sério. Vamos fazer as coisas direito, né? Vamos... Infelizmente não trouxe o meu headphone. Tá bom. E vamos continuar fazendo... Não sei por que não está aumentando o volume. Vamos fazer as nossas coisas com integridade. Deixa eu ver aqui. Permaneça calado aí até o senhor solucionar esse problema aí, pastor João. Tá? Aí já pode aí que o senhor vai já falar aí, só um pouquinho. Então, vamos nos manter íntegros, tá, queridas? Conforme você ouviu do pastor. Aumentou alguma coisa? Tá ótimo, nós estamos ouvindo bem você que não está nos ouvindo. Né? Sua voz está ótima. Então, vamos passar para o quadro que é do pastor Tavares, que é uma pergunta. Eu fiz uma pergunta ao pastor João Tavares, que é... Pronto, sumiu de novo. Bom, enquanto o João volta... Se ele voltar, nós estamos quase encerrando o programa, eu vou soltar uma curiosidade bíblica aqui, e se você souber responder, você responde aí deixa a sua resposta, que vai ser uma bênção para nós, tá? Eu estou procurando aqui alguém que nos ajude para nos dar um brinde, né? Eu acho que no próximo programa eu vou ter para a pessoa que acertar as curiosidades bíblicas, que responder o que nós vamos perguntar. Por exemplo, só um minutinho. Quantos livros... Perguntas fáceis. Estão me aconselhando aqui reiniciar o sistema. Então, eu vou reiniciar, ver se eu consigo aumentar esse volume. Amém, meu irmão. Fique à vontade. Beleza. Muito bem. Quantos livros existem na Bíblia? E quantos anos a Bíblia
levou para ser inscrita? Me responda isso aí no chat. Manda para nós. Tá bom? Daiane Vieira, boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Daiane. Muito bom ter você aqui. Natiele Andrade Dias, a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha irmã. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar nos assistindo. Então, queridos, me responda, por favor, quantos livros tem a Bíblia e quantos anos ela levou para ser escrita? Responda aí, escreva aí para nós. No próximo programa, quando nós fizermos o próximo programa, eu vou procurar um patrocinador para me estar sorteando aqui um brinde para as pessoas que acertarem. Né? Entre os que acertarem, eu vou sortear uma para ganhar um brinde aqui em Alvorada do Oeste. Está valendo? Estamos esperando o pastor João Tavares e está aí a pergunta de hoje. Você deve responder essa pergunta, tá bom? Enquanto isso, o pastor Antônio ainda está aqui, vamos aproveitar. Tem alguma coisa? Vamos falar sobre a sua denominação. Opa, João voltou. Oi, não, pastor João? Não consigo aumentar o volume. Você não precisa aumentar o seu volume, meu irmão. Só basta estar nos ouvindo. Ouve a minha pergunta? Você consegue ouvir a minha pergunta? Não estou te ouvindo, meu irmão. Então, não tem como eu te perguntar. Depois eu conto a história do telefone dele. Pode deixar. Né? O problema é o telefone dele, né, rapaz? Sim, eu vou dizer qual é a marca do telefone dele. Tá bom, então. Nesse caso, nós estamos com 1h05. Ah, não. Nós começamos atrasados, né? Não deu 1 hora ainda. Pastor João, pastor Antônio, o senhor, por favor, diga lá, fale da programação da sua igreja aí. Então, a nossa igreja ela tem atividades no domingo, à noite, às 19 horas temos um culto evangelístico, onde a palavra é pregada, onde louvores são cantados ao Senhor. Na terça-feira nós temos um culto voltado mais para oração, mais para intercessão em favor de vidas, né? Onde oramos para que Deus possa curar, para que Deus possa trazer paz. É um culto bem bonito, eu gosto muito do culto de terça-feira. Na quinta-feira nós temos a nossa escola bíblica. E durante a semana nós temos outras atividades, como na quarta-feira nós temos oração com as mulheres. E temos outros cultos que não são fixos, mas os cultos fixos mesmo são no domingo e na terça-feira, e na quinta-feira a escola bíblica. Muito bem, essa é a programação da Igreja Metodista Wesleyana de Rolim de Moura. Tá bom? Jardim Tropical. Jardim Tropical lá em Rolim de Moura. Tá bom? Pastor João. Oi. Tá joia? Tá me ouvindo aí? Tô, claro. Agora sim. Então tá bom. Então você cheguei no final. Tá certo. Nós começamos 10 minutos atrasados. Então o programa tem. Eu vou lhe dar uma tolerância aqui de mais 10 minutos para responder aquela pergunta que eu lhe fiz. Se alguém adultera, homem ou mulher, cristão ou não, perde a salvação? Cristão, especialmente cristão, perde a salvação? Sim ou não? Não. Responda, diga por quê. Não pode perder a salvação de jeito nenhum. O que aconteceu? O que Jesus falou com aquela prostituta pega em adultério? Não sei, diga aí. Quem tem pecado atira a primeira pedra. Portanto, a graça de Jesus, ela nos perdoa todos os tipos de pecado. Não existe pecado. A única forma de eu não ser perdoado é não pedindo perdão. Quando eu peco, quando eu erro, seja ele qual for, e não peço perdão, então eu não sou perdoado. Agora, quando eu verbalizo e peço perdão a Deus, eu sou perdoado. Então, você não perde a salvação. Perde a salvação se você não pedir perdão.
Amém? A chave É simples. Você tem tempo para responder a pergunta. Fique à vontade. Base bíblica. É muito simples. Olha o que fala aqui no livro de Efésios, capítulo 2. Deixa eu ver aqui, se eu achar. Capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça eu sou salvo. A graça de Jesus, ela me habilita à salvação. Mas desde que eu peço perdão. Então, graças a Deus que nós estamos vivendo na graça. Porque a graça, ela me dá esse poder de eu pedir perdão. Ela me dá autoridade. Por mais que eu tenha pecado, por mais que eu tenha feito algum delito, a graça de Jesus, ela me perdoa, ela me regenera, ela me salva, ela me cura, então não tem conversa. E o que aconteceu com aquela mulher adúltera foi justamente isso, a graça de Jesus alcançou a vida dela, tanto que Jesus perguntou para aqueles homens, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, portanto não existe nenhum que não tenha pecado. Então é muito simples isso aí. Apesar de que no livro de Romanos, Paulo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Então não tem por mais que eu peque e eu me afaste de Deus, e se Jesus voltar e eu me encontrar neste pecado, aí eu perco a salvação, aí eu não vou ser salvo. Mas se eu pequei e o salário do pecado é a morte, mas a graça me alcançou, então é muito simples, é só reconhecer o pecado e a graça vai te alcançar e você vai ser regenerado e vai voltar a ter a carteirinha do céu para você entrar na glória com Jesus. Do céu. Amém? Né? Porque algumas do céu. Não dá uma da carteirinha, né? Hã? Do céu você tem a carteirinha, né? Pastor? No céu, a gente tem o passaporte para aquele que confessa Jesus, ele adquire o passaporte, né? Ele adquire o passaporte. Então, esse passaporte é que vai habilitar ele para ele entrar no céu, né? Agora, o passaporte tem que estar limpinho, né? Tem que estar limpinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe algum pecado que leva a pessoa direta para o inferno, que não tem perdão? A Bíblia fala que o único pecado que é imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, esse aí é o único que não tem perdão, segundo a Bíblia. Mas os demais, pode ser qualquer pecado. Não tem jeito. Veja bem que tem pessoas que matam, que estrupam, que fazem coisas terríveis, e passam anos e anos, ele se converte e acaba se tornando um bom pastor, mas por quê? Porque ele se arrependeu e foi perdoado por Jesus, e Jesus habilitou ele para usar com poder e glória. O Paulo foi exatamente isso que aconteceu com o Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor, ele matava, ele prendia, ele batia, ele fazia tudo aquilo que essa geração está fazendo. Mas um dia ele teve uma experiência com Jesus. Um dia a graça alcançou ele. Um dia Jesus falou para mim, falou para você, falou para os irmãos que estão nos assistindo, ei, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Essa pergunta, um dia, ela me alcançou. Ei, rapaz, o que tu está fazendo da tua vida? Foi justamente o que o Espírito Santo perguntou de Paulo. Paulo, por que me persegues? Entendeu? Então, a gente tem uma experiência da graça. E essa experiência da graça, ela me regenera. Ela muda, ela transforma. E me habilita para mim viver uma vida santa, uma vida de glória, uma vida de prosperidade e de bênção do Senhor, de paz, de alegria. Enfim. Então, o único pecado que te tira da presença do Senhor definitivamente é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse aí, segundo a Bíblia, não tem jeito. Mas os demais, seja ele qual for, agora você só tem que pedir perdão. Antes da tua morte, você tem que pedir perdão. Então, por isso que a gente tem que andar. A Bíblia fala que a gente tem que vigiar, porque o Senhor vai voltar, vai ser como ladrão, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque ele pode voltar no piscar de olhos. Aí, de repente, nesse piscar de olhos, como é que você vai estar?
como é que você vai estar diante de Deus? Se você estiver na boa, de boa, tranquilo. Mas se tiver algum pecado ainda a ser perdoado, aí, colega, aí complica. Eu não vou dizer que não vai ser perdoado, porque eu não sei, só o Senhor sabe de todas as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar a tua participação. Eu concordo com você, acredite que eu admiro você. Você é um cara que eu tenho orgulho santo, se é que existe orgulho santo, diz que orgulho também é pecado, de ser teu irmão, de ver o quanto você deixou ser tratado pelo Espírito Santo. Quanto de onde você veio e a transformação que você fez, que Deus fez na tua vida e que você permitiu que Deus fizesse. Então, eu admiro você por muitas coisas, mas principalmente pelo homem que você é hoje, por tudo que você permitiu que Deus fizesse. E por causa disso, eu quero te fazer uma pergunta para encerrar essa fase. Se você tivesse que falar para alguém que hoje está em adultério, está em pecado, está traindo sua esposa, ainda um cristão ou não, né, que esteja fazendo coisas que desagradam a Deus, o que é que você diria para eles? Olha, irmão, arrepende o quanto antes. Eu vou falar isso porque eu vivi isso. Eu me converti com 39 anos, eu tive uma experiência com Deus, e quando eu me converti com 39 anos, eu vivia na prática do adultério. Era um homem totalmente mundano, com pensamento neste mundo, e ainda dizia que a única coisa que me condenava era esse pecado de adultério. Mas um dia, a graça me alcançou. Aliás, um dia não. Demorou um período de 8 meses para o Espírito Santo me convencer, digamos assim. 8 meses. Deus tratando comigo. E nesse período de 8 meses, cada vez mais, eu comecei a sentir nojo do pecado, nojo do ato em si. E isso me causava dor, me causava repúdio no meu coração. Então, foi muito complicado esse período. Então, eu tive algumas experiências com o Senhor, mas a experiência mesmo de conversão foi arrependimento de ter construído uma vida cruel diante de Deus. Quando eu percebi isso, eu pedi perdão do Senhor e saí desse mundo. Hoje eu sou casado com a missionária Berenice, quase 25 anos, eu nunca traí a minha esposa. Eu nunca olhei para uma outra mulher e pensei na possibilidade assim, de fazer coisas que eu fazia antes, de forma nenhuma. Eu digo assim, é como se eu nunca tivesse conhecido uma outra mulher, a não ser a missionária Berenice. É impressionante, é algo assim que aconteceu que eu não sei nem explicar. Talvez uma outra pessoa saiba, mas é como se eu nunca tivesse tido um outro relacionamento além da minha esposa. Agora, então, eu aconselho a pessoa parar, refletir, porque não é vida, cara. Não é vida de adultério, aliás, não só digo adultério, eu digo vida de pecado em si, da prática de pecado. Eu digo isso porque eu fui assim, cara. Fui assim. E eu venci. E graças a Deus hoje, eu tenho uma vida plena em Jesus. Eu não vou dizer que eu não penso besteira, penso. Eu não vou dizer que não sinto vontade de fazer alguma coisa errada, sinto. Mas
O poder que está dentro de mim é muito maior do que essas setas malignas que eu recebo. É muito maior. A vontade de ser santo, a vontade de deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos, é muito superior a qualquer pecado. A qualquer pecado. Então, o que faz você controlar isso é o amor que você tem por Jesus, o amor que você tem pela obra do Senhor e a vontade de você sempre pensar assim, cara, um dia eu tomei uma decisão, um dia eu quis mudar de vida e eu mudei. E eu vou falar com toda franqueza. É muito gostoso, é muito maravilhoso a gente viver desse jeito. Antigamente eu vivia escondido, antigamente eu fugia dos lugares públicos, antigamente eu tinha medo das pessoas, e hoje não. Hoje eu não tenho medo de ninguém. De ninguém. De ninguém. Olha só, o Salmo 15, o Salmo 15, o salmista ele fala um negócio muito legal, muito legal. Ele diz assim, ó, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí a resposta no versículo 2. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. É isso que eu quero, é isso que eu busco. Então, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Amém. Aquele que anda sinceramente. Então, essa pessoa que está me ouvindo, que de repente pode estar na prática do adultério, ou na prática da lascívia, ou na prática do pecado, meu amado, meu querido, meu irmão, quem está falando para você é um cara que tem carteirinha de pecado. Eu tinha carteirinha de pecado. E isso para a glória do Senhor. Um dia a graça me alcançou. E eu decidi mudar de vida. Faz 30 anos isso aí. Eu tinha 37 anos, estou com 61, aliás, 30 anos não, né? 31 anos. Então, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Então, é isso que eu pretendo, é isso que eu procuro fazer. Eu ando sinceramente diante de Deus, eu tento praticar a justiça de qualquer forma e eu falo a verdade. Se eu falar uma coisa para você, pode ter certeza. É verdade, porque eu não minto. Eu não brinco com mentira. Eu não vou falar para você que você é bonito, sendo você feio. Se você é feio, eu vou falar que você é feio. Agora, se você for bonito, eu vou falar que você é bonito. Tu pode ter certeza. Por quê? Porque isso, o Cristo tem que ser assim. É assim, sim, não, não. O que passa disso, que é o que quer, é do maligno. Então, nós cristãos temos que ser íntegros na presença do Senhor. Amém? Amém. Obrigado, meu irmão. Fiquem por aí, que nós vamos... Só mais um comercialzinho, aí eu já volto para encerrar, tá? Amém. Em 5 de janeiro de 1900. Uma construção de qualidade é o sonho de qualquer pessoa. Por isso, eu recomendo Metalúrgica e Vidraçaria Rolim de Moura. Blindex, esquadrias metálicas, portões, grades, janelas, vidros temperados, vidros comuns, espelho, divisórias, molduras, box para banheiro e muito mais. Falar com Ednilson pelos fones 3442-9330 ou 99962-6040. Avenida 25 de Agosto, 5527, Centro de Rolim de Moura. Alvorada do Oeste tem Tavares Chaveiro. Trabalhamos com todos os tipos de chaves e fechaduras sob encomenda. Temos vários modelos à pronta entrega, inclusive para porta de vidro, moto ou carro. Faça seu orçamento sem compromisso pelo fone WhatsApp 999046876. Estamos na Avenida Marechal Rondon, Centro, próximo ao semáforo. Muito bem, estamos chegando ao final do programa, mas antes de nós encerrarmos,
eu queria que a produção soltasse aí aquela vinhetinha do bispo falando sobre a região, as missões estrangeiras, por favor. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Olha, nós temos aqui agora o mês de junho, na Igreja Metodista Wesleyana, é o mês de missões estrangeiras. E a nossa Secretaria-Geral está preparando um mês especial. E o meu pedido é que você acompanhe as nossas redes sociais. Você vai ver entrevista, bate-papo, coisas importantes acerca dessa coisa tão importante que é a essência, como diz ali, né? Viva a essência, viva missões. Mês de junho, mês de missões estrangeiras, você não pode perder. Acompanhe e seja abençoado em nome de Jesus. Através do vídeo, mas obrigado pelo anúncio, por você que é pastor da Igreja Metodista Wesleyana. Viva missões! Só quem vive missões de verdade entende o verdadeiro evangelho. Tá? Eu quero comunicar aos irmãos da Igreja Metodista Wesleyana, aqui da 4ª região, principalmente, né? Eu quero pedir para você, que você possa estar mandando, se quiser, lógico, a sua programação, onde é a sua igreja, manda que nós anunciamos a programação da sua igreja, os seus eventos, não cobramos nada por isso, tá bom? Converse com a gente, ligue para nós, entre em contato conosco, tem o nosso telefone e tudo mais. Também quero aproveitar essa deixa aqui para falar para você que tem um coração generoso na obra do Senhor, que ajude este trabalho. Nós estamos nós temos esse estúdio, já fizemos esse estúdio, já montamos esse estúdio, mas ainda faltam algumas coisas que têm nos atrapalhado. E precisamos comprar uma câmera melhor, precisamos comprar coisas, um computador melhor, né? Certo? E precisamos da sua colaboração. Se você querendo, mande um Pix, daí o nosso Pix, você pode estar nos ajudando, colaborando com esse trabalho. Tá bom? Você que é empresário da Igreja Metodista Wesleyana, aqui na 4ª região, em qualquer lugar do Brasil, queira anunciar conosco, entre em contato. Esse é o nosso número de telefone. Você pode entrar em contato conosco para que nós possamos acertar aí algumas coisas para que o nosso programa cresça e tudo mais. No próximo programa, na próxima quarta-feira, nós vamos estar aqui de volta no mesmo horário, tá certo? E vão estar conosco aqui o bispo Cabreira, o nosso bispo aqui, Ronaldo Cabreira, aqui da 4ª região, e o nosso SD aqui do distrito de Ji-Paraná, pastor Jairo Ataíde, tá certo? Então, na próxima quarta-feira, estarão conosco Ronaldo Cabreira, que é o nosso bispo aqui da 4ª região, e o nosso SD aqui do distrito de Ji-Paraná, Jairo Ataíde, tá bom? Conto com sua audiência, conto com sua ajuda. Eu quero, antes de encerrar, que, na verdade, vamos encerrar com uma oração que eu vou pedir para o pastor João fazer. Eu quero ler um texto que está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 61, que diz assim: mas vocês tenham um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Tá certo, meus irmãos? Vamos viver conforme a palavra. Eu digo lá na igreja que a palavra é o manual de Deus para a nossa vida. Nós falamos aqui sobre caráter, falamos sobre família. Então, que nós tenhamos um coração, né, voltado para as coisas de Deus, que isso tudo vai acontecer na nossa vida normalmente. Normalmente. Obrigado, meus irmãos, por terem nos assistido. E para encerrar o programa, eu quero
convidar o pastor João Tavares para fazer essa oração de encerramento. Te louvar nesse momento, Senhor Deus. Te damos graças, papai querido, porque tu nos concede a oportunidade de pregar a tua palavra, como diz lá no livro de Mateus, Pai, para nós irmos por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Deus. Pai querido, que esse programa do pastor Valdemar seja uma bênção na comunidade, Pai. Que esse programa alcance, Senhor Deus, multidões para o Senhor, Deus. Que esse programa venha ter, Pai querido, prosperidade, tanto de compartilhamento, prosperidade, Senhor Deus, no alcance a vida das pessoas. Queremos orar por isso, Pai, te pedindo, Pai, que teu amor, que a tua graça seja sobre a vida do pastor Valdemar, Pai. Que tu uses teu servo como instrumento de bênção para mudar essa geração perversa, essa geração, Deus, que tem aí, ó Deus, e tem visto coisas terríveis, ó Deus, e graças a Deus que tu levantou homens que nem o meu irmão, para justamente se colocar na brecha em prol dessas pessoas. Pai, seja com ele, seja com esse programa, falando de Deus, que venha, meu Pai, os recursos necessários para que ele possa ampliar o seu alcance, para que ele possa ampliar, ó Deus, Pai Santo, as cidades, o Estado, quem sabe não, Pai Santo, todos os lugares dessa terra, Pai. Usa as pessoas, usa o bispo Ronaldo, que vai estar na próxima semana, o pastor Jairo, Pai, somando com o pastor Valdemar para fazer a diferença nessa geração, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo meu irmão Antônio Tavares também por estar aqui. Pai, usa a nossa família, Senhor Deus, como instrumento de bênção nessa terra, que nós possamos ser, Pai, um ícone, Senhor Deus, de transformação e de mudança na vida das pessoas, Pai. Tome em tuas mãos a esse programa e nos concede uma noite de descanso, uma noite de paz, e que o dia de amanhã seja um dia abençoado. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 O secretário de Missões aqui da 4ª Região, mas o pastor não liberou câmera nem microfone, ele não vai conseguir entrar se não liberar. Se estiver me ouvindo aí, pastor, libera aí, senão o senhor não consegue entrar. Alguém avisa aí o pastor Miguel? Oh, Jesus do céu. Deixa eu ver. Muito bem, ele não está conseguindo, nós estamos encerrando. Espera aí um pouquinho. Vamos lá. Ele precisa liberar o microfone dele e a câmera. Fale, pastor Miguel. Não consegue falar, pastor Miguel? Eu vejo que está enfrentando o mesmo problema que eu enfrentei. Pois é. Mas deixa eu aproveitar que estou aqui e dar o recado que talvez ele queria dar. Pastor Miguel. O pastor Miguel. Fala, meu irmão. Pastor Miguel, secretário regional de missões, ele está imbuído, incumbido de fazer toda a supervisão na área de missões aqui na 4ª Região. Ele é o pastor responsável por todas as áreas onde nós temos trabalhos missionários, tanto no Alto Solimões, como na região do Médio Amazonas, na região ali dos Índios Saterês, né? E também colabora com alguns trabalhos outros que não são da nossa região. E, com certeza, o pedido do pastor Miguel é que as igrejas venham participar, né? Que cada pastor participe com responsabilidade, fazendo os cultos de missões, tirando as ofertas para que possam ser enviados aos missionários.
Amém. Também os colegas missionários que, com certeza, atendam. Esse seria, com certeza, o pedido do pastor Miguel. Um abraço. Amém. Na próxima semana, nós vamos abrir um espaço para o pastor Miguel dar uma palavrinha aí de missões. Gente, até lá, que Deus abençoe. Nós estamos avançando no tempo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigado, meu irmão Antônio. Obrigado, pastor João. Deus abençoe. Amém.